E aí, turma boa? Aqui é o Felipe Gaspar, sociólogo, educador social, e eu venho para conversar com um assunto com vocês que bateu a nossa porta. É o coronavírus. É uma realidade. Nós já temos mais de 200 casos no Brasil confirmados e, infelizmente, a primeira morte no estado de São Paulo. Ele é um vírus de alto contágio e, por isso, as medidas da OMS pedem a quarentena. A pergunta que se faz necessária é onde estavam os nossos governantes há um mês atrás, quando já era uma pandemia global. Por que as medidas não foram tomadas? Por que o presidente da República, sabendo dos fatos de que estavam acontecendo na China, na Coreia do Sul, na Itália, não foram tomadas as medidas no Brasil cabíveis com um mês de antecedência? E pior, o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, chama uma manifestação para o dia 18, contra a democracia, diga-se de passagem, porém, seguindo totalmente contra as decisões da OMS sobre o sentido de quarentena, das pessoas ficarem em casa, para sem aglomerações, sem passar o vírus um para os outros. Sendo que ele, Jair Bolsonaro, era um possível infectado, porque até aquele momento nós não sabíamos o resultado do exame dele. Então isso é de uma irresponsabilidade tamanha do presidente da República, inaceitável, inaceitável. Por isso a frase, tu não é mais o presidente, tem que continuar. Ele realmente seguiu completamente a contramão do que a OMS pediu. A pergunta que se faz também é, no estado do Rio Grande do Sul e na cidade de Porto Alegre, não foram tomadas medidas até ontem. Até ontem, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesa Júnior, não haviam se manifestado sobre o assunto. Isso é inaceitável. Há mais de um mês se sabe que o vírus chegaria aqui e que a velocidade de propagação dele é muito forte. Então era necessário medidas mais duras, mais enérgicas, para garantir que o vírus não crescesse. 200 casos em menos de uma semana do alarde, do que virou o surto, agora vai ser difícil controlar. Então ou a gente entende que cabe a nós o papel de ficarmos resguardados em casa, nesse período de quarentena, para garantir que não haverá a propagação, ou vai acontecer o pior, porque os nossos governantes simplesmente nos abandonaram. O governador, sabendo do que está acontecendo hoje, ele manda, hoje que nós estamos falando, ele manda cancelar as aulas 3 dias depois. Por que não hoje? Por que não hoje? O perigo não é hoje, o perigo não é daqui 3 dias, daqui 3 dias tem 3 dias a mais para deixar as crianças na escola, manter as aglomerações dentro das escolas, manter as aulas, os professores, os profissionais da educação. Mais 3 dias, por quê? Qual o motivo? Na prefeitura de Porto Alegre, a medida do Marquesan, mais 2 dias. Por quê? Para quê? A quem interessa isso? Nós temos que resguardar, nós que temos um projeto onde as pessoas são o centro das nossas atenções, temos que pensar que isso é inaceitável. Esse é o primeiro ponto inaceitável. Nós temos que se balizar sobre medidas que estão sendo tomadas em países que já foram afetados, lá na Europa, por exemplo, o caso da França. Acho que é uma medida boa. A França já fechou as fronteiras, a França já está fazendo barreiras, garantindo a quarentena e, melhor, fazendo a anistia da água, da luz, do gás e dos aluguéis. Ou seja, medidas para garantir que a população não vai ser prejudicada, nem na sua saúde e nem economicamente. Essas eram medidas que nós tínhamos que ter pensado aqui no Brasil. Por exemplo, o álcool gel e a máscara, tão necessários para que a gente possa manter, né, a higienização das pessoas e o não contágio, isso simplesmente estourou os preços no Brasil. O álcool gel que era vendido a R$ 6 está sendo vendido a 50 em alguns lugares. A máscara que é de rosto, que era vendida a 1 e pouco, está sendo já vendida a R$ 15. O governo não vai tomar nenhuma medida vai ser tomada sobre isso. As pessoas precisam desses itens. Eles são hoje itens de sobrevivência. Ou o governo entende isso, ou nós vamos perder a luta. E o governo não tabelou, o governo não garantiu o acesso, não universalizou o acesso. Não sei se nem o governo deveria comprar isso. Só que aí nós caímos em outra questão.
aquilo que o Ciro já vem tratando, que é da indústria, do complexo industrial da saúde, daquilo que o governo pode ser feito aqui no Brasil com medidas fáceis, com uma indústria razoável, nem estou falando de alta complexidade, de média, nós já poderíamos produzir esses dois produtos, o álcool gel e a máscara, dentro de uma indústria, em vez de importar da China, chegada aqui, sabe-se lá quando, a qual preço. Aqui, se a indústria é brasileira, automaticamente o governo poderia tomar uma medida mais rápida, mais segura e mais barata e garantir a segurança de todo mundo nisso. E por isso, eu quero convidar vocês, acesse o Trabalhismo 21, venha conversar conosco, nós estamos preocupados com vocês.